gente está correndo aqui alguns túmulos. Eu me lembrei agora, Ronald, de um epitáfio romano. Foi casta, cuidou da casa, fez lã. Né? Os romanos tinham essa... A gente entende que era o modelo de uma mulher romana, né? Por esse epitáfio, né? Então a gente está aqui em frente a um túmulo que é da Selma Geiser e de uma mulher, né? E que chora, lamenta. Eu queria que você explicasse essa representação. Quer dizer, a gente sabe que a Selma Geiser perdeu 2 filhos. Em tenra idade, esposa do Hans Geiser, que fundou a fábrica AGA, né? É uma família importante aqui em Nova Friburgo, e perdeu 2 filhos, se eu não me engano, a Nelise, e eu já fiz um programa sobre isso. Mas eu queria que você explicasse essa representação desse túmulo. Quando a gente chega num cemitério, mesmo que a gente não conheça a história a princípio de todos, né? Bem que eu até tinha visto esse programa que você já tinha feito lá da Selma Geiser. Mas assim, se a gente chega num cemitério e a gente não conhece nada, a gente pelo menos pode entender o simbolismo, né? Pode entender assim a princípio a estética de um cemitério. A princípio, quanto maior túmulo você tem, foi um enterramento abastado. Então, se você tem um túmulo grande, né, pomposo, luxuoso, pode ter certeza que é de uma família abastada, rica, né? E aí você tem hierarquias sociais estabelecidas no cemitério, no desenho do cemitério, né? No caso aqui a gente tem, você tem... Aí foge aquela máxima de que todo mundo é igual na morte, né? Que a caveira representa isso, né? Que todos somos iguais. Mas nos túmulos a gente vê uma hierarquização da sociedade, né? Isso não procede, porque é um discurso teológico, né? Um discurso da igreja. Ela que vai dizer que todo mundo tem o mesmo fim, mas esse fim ela se dá de formas variadas, né? Que denuncia hierarquias sociais, denuncia tratos estatais, né? Tratos da população do Estado. Em algum momento da minha pesquisa eu digo o seguinte, que quando você olha um livro de óbito, você não olha um livro de óbito apenas com um olhar de dados, frio, calculista, quantitativo. Não. Você tem que olhar também com um olhar qualitativo, vendo as mazelas sociais que foram finalizadas, né? Deu a cabo em mortes. Você tem que observar também como que o Estado tratou esses mortos, como que o Estado fez um projeto de migração que muitos morreram. Quer dizer, dependendo dessa quantidade de mortes, você pode dizer se o projeto foi bom ou ruim, né? Se teve muitas mortes, então o projeto pode ter sido um fracasso, né? A partir daí você começa a perceber, né? Exatamente, o livro de óbito é uma denúncia, né? É um grito de denúncia, não é apenas um dado frio calculista. Assim também como o cemitério também é uma denúncia de hierarquias sociais, que ninguém é igual a ninguém, né? Que os status sociais são diferenciados uns dos outros. E aqui a gente tem esse túmulo, né? Que a princípio, então, se você não sabe a história dessa pessoa, você já pode dizer que ela é uma pessoa rica. Por quê? Porque você tem bronze, você tem ferro, um túmulo grande em comparação a outros pequenos. Você tem peças de bronze finamente detalhadas, talhadas. Você tem detalhes. Não é só porque está bem cuidado, porque que os funcionários cuidam bem do cemitério, mas a forma, a estética, né? Você pode dizer que é uma obra de arte, né? Porque a forma sobrepõe ao conteúdo. Então é muito importante dizer isso também, que um túmulo ele pode ser uma obra de arte quando a estética, quando a forma, ela submete o conteúdo. E aí, no caso, a Selma Geiser aqui perdeu a Anneliese e o
Hatwig, que tá... sim, São os dois, né? Uma com Com uma flor, outra com passarinho, né? Uma com uma flor que provavelmente aí tem a leitura da relação da mãe com a filha e a relação da mãe com o menino, né? Ou então a relação da família, na verdade a relação que a família tem, o olhar que a família tem dos pais em relação aos filhos, né? Que não necessariamente ela escolheu esse modelo, que eu provavelmente não, de túmulo, né? Mas a Elisa era a florzinha da família, eu já li alguma coisa sobre isso. Talvez por isso a por aí, que é a família que tem esse olhar, né? Que é a família que enterra e a família vai ter esse olhar. Agora, Ronald, a gente está falando dos romanos. Os romanos tinham o hábito de colocar os túmulos, né, nas estradas, nas vias ápias, né, com advertências. E você falou, me deu um dado aqui super interessante, que os suíços, conforme iam subindo a serra, iam falecendo, eles também deixaram avisos, recados nos seus túmulos, né? Você tem vários recados. À medida que eles vão morrendo, eles vão sendo enterrados ao longo do caminho, porque não tinha cemitério no meio do caminho para poder... a gente chama de lugares de sepultamento. Então esses lugares de sepultamento ele variou conforme a geografia do local, variou conforme o tipo de morte, né, que a pessoa que cometeu a pessoa. A gente sabe que muitos morreram de tifo, outros já vieram doentes e morreram no hospital da capital do Rio de Janeiro na época, e outros morreram ao longo. Muitos, quando chegaram aqui, foram morrendo, o índice de mortalidade foi altíssimo nos primeiros 3 meses, né? Mas eles deixavam alguns recados ao longo do caminho, ou então as pessoas que enterravam aqueles corpos, elas consideravam aquele lugar uma espécie de espaço sagrado, né? E aí você tem algumas cruzes, né? Ainda nem escrevi sobre isso, eu ainda vou escrever sobre isso, eu tenho alguns vestígios para poder corroborar essa questão, que por exemplo, não pise, cuidado, não pise. Fulano de tal morreu e tal data, né? Ou então aqui jaz fulano de tal com a data. Então ali com uma cruz grande, enfim, aí tem o registro de óbito ali. Mas você pode entender também que há permanências desde da época dos romanos de deixar recados para os vivos, os mortos deixando recado para os vivos, né? No caso, também aqui é interessante observar também que esse costume fúnebre ele está ligado às pranteadeiras. Quando a gente olha um túmulo, uma sepultura dessa, e a gente olha aquela peça de bronze da família Geyser, é um tipo de recado emitido pelos mortos. Por quê? Porque as pranteadeiras, não é só a questão que a mãe Selma perdeu os filhos e está chorando por conta da morte dos filhos, mas você tem no costume fúnebre imperial, as pessoas pagavam outras pessoas, isso era uma espécie de profissão. Igual carpideiras. Exato, as pranteadeiras e carpideiras. As carpideiras elas eram pagas profissionalmente, e as pranteadeiras elas faziam isso voluntariamente, né? E tem, assim também como você tem inúmeros relatos de viajantes, por exemplo, viajante que estava só assistindo a procissão do funeral e de repente alguém pega na mão do viajante, bota na alça do túmulo e ele tem que ir. Sem conhecer o morto, sem conhecer a família do morto. Os viajantes eles até se incomodavam muito com isso, porque eles achavam que, poxa, mas eu não conheço o morto, não conheço a família, não conheço ninguém, eu só estou aqui passando para ver o que está acontecendo, né? E eles acabavam, por forças sociais, participando obrigatoriamente do funeral até o final.
vai haver uma disputa, né, um conflito entre a igreja e a ciência, entre a religião e a ciência, né, ao ponto aí culminando na publicação, principalmente para a gente poder entender, de 1850, A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né, representando aí a questão da ciência, né. E aí a ciência vai tentar se legitimar como autoridade suprema com relação às questões dos mortos, né? Fazendo frente então àquela que dominava até então esse sepultamento ritualístico dos mortos, né? E a ciência vai entrar exatamente com o conhecimento secular dela, né? E esse conhecimento secular está baseado na questão de que os mortos provocam doenças. Isso é um discurso da ciência. E aí ele vai provar, por exemplo, que os miasmas, que são aqueles gases putrefactos, né, que os mortos exalam, seria responsável por gerar, por exemplo, Morbus cólera, que é uma modalidade da cólera da época do século XIX. E aí começa uma verdadeira neurose para sanear os lugares de sepultamento, né? E também um esforço de retirar os corpos que eram enterrados até então nos assoalhos das igrejas, né? E aí começa essa disputa, né, entre a igreja e a ciência. Até que essa disputa começa a ficar acirrada, a igreja vai perdendo espaço e poder de legitimação da única autoridade de enterrar os mortos, e vai surgindo então a ciência com os seus hospitais. E aí das igrejas a gente passa então para os cemitérios, intermediado pelos hospitais. Então agora o último lugar, ou dito de outra maneira, o lugar antes do cemitério, então passa não mais ser a igreja, mas passa a ser o hospital, né? Assim também como o transporte e o traslado desse corpo não passa a ser mais do padre e dos fiéis da paróquia que o morto era membro, mas passa a ser o Estado, passa a ser as instituições e que o Estado mobiliza para transporte desse morto, né? Que seria aí a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Essas três instituições, então, elas intermediam o translado desse corpo até a exumação, e aí até essa exumação ser liberada para os parentes poderem fazer o seu sepultamento. Então, basicamente, depois da igreja, né, quando morre, você não tem agora mais a liberdade, ou, digamos assim, você não tem uma única instituição que vai intermediar todo o processo, mas você tem uma outra instituição que disputa poder com essa instituição anterior, que é o Estado, intermediado pelas essas três, né? Então você tem, então aí passa então a ser uma morte, além de ter mais instituições envolvidas no processo, você tem as autoridades médicas, né, querendo sanear esse corpo, esses túmulos que a gente está vendo aí, eles são pintados de amarelo porque a comunidade luterana entende que eles são históricos, né? São patrimônios da igreja, digamos assim, da igreja luterana, né? Da comunidade luterana estabelecida aqui em Friburgo, porque eles são túmulos da Segunda Guerra Mundial, né? São soldados alemães que lutaram a favor, né, do Brasil, no caso, contra outros alemães, que eram os nazistas, né? E isso tem uma representatividade muito grande dentro da comunidade luterana. Então todos esses túmulos são soldados alemães, que uns, no caso, morreram, e os corpos que conseguiram ser
resgatados foram enterrados aqui. E ele está aberto, é um campo muito novo, principalmente aqui em Friburgo. Acho que não tem historiador atuando na área de morrer, de cemitério, história cemiterial, enfim. E aí fica aberto para os novos pesquisadores, que é um campo muito grande. Eu não dou conta, passo longe de dar conta da fartura de fonte que tem na documentação que está disponível em Friburgo. O meu trabalho é só um fragmento, porque os dados que eu peguei eles podem ser abordados de outra maneira, de outra forma, por vários olhares, né? Inclusive eu vendo essas fontes, vendo essa documentação, veio vários outros olhares, mas como eu tinha que seguir uma linha acadêmica, historiográfica da morte, eu acabei me enveredando por esse caminho. É um campo vastíssimo, e os novos pesquisadores que vierem, né, eles vão encontrar uma seara riquíssima. Você pode trabalhar arquitetura cemiterial, você pode trabalhar a sociologia do cemitério, a sociologia do espaço cemitério, a geografia cemiterial. Então tem uma riqueza muito grande e que ninguém pesquisou sobre isso até agora. Pode pesquisar sobre os sepultamentos em Ecclesiam, né, que é o Ecclesiam ad Sanctus, que é exatamente o sepultamento dentro das igrejas, que houve aqui em Friburgo também, que eu não tive como dar conta disso, porque a minha praia é outra, era sepultamento protestante, né, cemitério protestante. E tem vários outros campos da morte que não foram nem tocados, que eu vi e tive que passar batido, porque não tem como eu dar conta. É só um fragmento do meu trabalho.